Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes. Hoje eu vim trazer para você aqui, querido, o meu testemunho, né? Eu sei que eu já contei algumas vezes, mas para quem ainda não viu, vou contar de novo. Por quê? Porque esse testemunho, querido, já falou muitas vezes com muitas pessoas e eu não quero deixar ele morrer. Sabe por quê, querido? Porque muitas pessoas ainda não passam por isso. Muitas pessoas ainda não passam por isso, que são relacionamentos conturbados, famílias destruídas. E muitas das vezes as pessoas olham a gente assim, pensar, a família do pastor Daniel é uma bênção. Hoje é, mas alguns anos atrás, propriamente dizendo 20 anos atrás, não era assim não, meu irmão. Minha vida era totalmente destruída, né? Infelizmente, eu dava muito trabalho para minha esposa, mas muito trabalho mesmo. E a gente só é o que é hoje, primeiramente por conta de Deus, né? E depois porque minha esposa ela teve muita fé. E a fé ela muda muita coisa, sabe? Eu quero dizer para você que tem um casamento conturbado, que tem um casamento ruim, que ainda tem jeito, ainda tem jeito. Às vezes a gente fala, querido, quando as pessoas falam de traição, a gente fala que Jesus ele falou que por conta da dureza do coração das pessoas, ele até, né, aprovaria a separação por conta, o divórcio, né, por conta da traição. Mas não é a primeira opção. A primeira opção é você perdoar, né? Se você não aguentar perdoar, sim, mas a primeira opção é sempre perdoar. E a minha esposa ela foi pela primeira opção. Há 20 anos atrás, queridos, exatamente 20 anos atrás, isso foi em janeiro de 2004, meu filho, que hoje tem 20 anos, ele tinha um mês de idade, infelizmente eu acabei saindo de casa. Isso foi consequência de muitas coisas que já havia acontecendo de ruim no meu casamento, né? Muitas brigas, muitas coisas ruins que eu não relevava. Minha esposa também teve as falhas dela, obviamente, mas nada comparado às minhas falhas, né? Nada comparado às minhas falhas. Porque eu sempre acho, querido, que um casamento, quando ele não vai bem, a culpa não é exatamente só de uma pessoa. A culpa é das duas, né? Claro que tem uma pessoa que o grau vai lá em cima, e esse era o meu caso, né? Se a gente for ver um culpado, o maior culpado era eu, obviamente. Então a gente vivia brigando muito já, há 3 anos brigando muito. Eu casei com 20 anos, ela com 21, né? E nós brigávamos muito. E com essas brigas, depois que nasceu meu filho, a gente achou que depois que nascesse nosso filho, as coisas iam melhorar, mas não melhorou. E ele com 1 mês de idade, eu acabei saindo de casa. Fui morar, né, com uma outra pessoa, né? E deixei ela em casa. Deixei ela em casa com uma criança de 1 mês. Hoje eu fico olhando, querido, o que eu fiz é até difícil de acreditar. Isso não é para se gloriar, muito pelo contrário, eu tenho até vergonha dessas coisas. Mas eu preciso falar para você ver o nível que eu era, né? Para você ver como que eu era terrível, vamos dizer assim. E eu acabei saindo de casa, fui morar com outra pessoa, né? Eu tinha um salário muito bom, eu trabalhava como inspetor de segurança, mas eu ganhava 7 salários mínimos, né? Na época era um bom salário. Eu lembro que quando a gente foi falar com a juíza, que eu queria me separar mesmo, eu queria o divórcio, quando eu fui falar com a juíza, eu até falei que ia dar uma pensão para ela de um salário mínimo, que para mim era tranquilo, né? E eu fui embora. Fui embora com aquela arrogância, batendo no peito. E, queridos, fui embora mesmo, e minha esposa chorando, minha esposa lamentando. Ela já era cristã, eu era do mundo, né? Ela estava aí mais ou menos 1 ano servindo a Cristo, e eu fui embora. E ela ficou orando em casa, ela dizia para mim, você vai voltar. Eu falei, eu não vou voltar, eu queria ver o Satanás, mas não queria ver minha esposa. E eu fui embora com a outra pessoa. Fui morar com a outra pessoa, né? E, querido, devido às orações da minha esposa, que minha esposa orava, minha esposa consagrava, minha esposa ia para monte, minha esposa buscava, minha esposa pedia para os irmãos orarem por mim, Deus ele começou a tratar a minha vida. Foram 3 anos, querido, longos 3 anos, mas Deus ele começou a tratar a minha vida.
Às vezes, querido, você está orando, parece que não está acontecendo nada, mas Deus ele está tratando com a vida daquela pessoa que você está orando. Às vezes você fala assim, pastor, eu estou orando, não está acontecendo nada. Se engana você. Se engana você. Deus ele já está trabalhando. E Deus ele começou a trabalhar na minha vida. A primeira coisa que Deus ele tirou de mim foi o meu emprego. Aquele emprego de 7 salários mínimos que eu achava que eu poderia viver tranquilamente ali com a amante e dando uma pensão de um salário mínimo para minha esposa. A primeira coisa que Deus ele fez foi, vou tirar o emprego dele, tirou o meu trabalho. Um salário mínimo que eu dava para minha esposa já começou a pesar, porque eu arrumei outro trabalho, mas eu arrumei um trabalho para ganhar 2 salários mínimos. E começou a ficar muito pesado. Por quê? Porque eu também estava construindo em cima da casa da mãe dessa pessoa. Sabe, irmãos? Aí eu comecei a fazer assim. Bom, se tem uma coisa que eu sempre fui, foi trabalhador. Sabe, irmãos? Às vezes eu vejo o pessoal falando, o meu marido não trabalha. Se tem uma coisa que eu sempre fui, foi trabalhador. Sempre fui trabalhador. E eu comecei a trabalhar, fazer bico. Eu trabalhava no hospital, né? CLT registrado. Fazia um bico em uma clínica de estética, de segunda e quarta, fazia bico em um salão de festa, sexta, sábado, domingo, e ainda vendia produtos artesanais na rua, né? Para, sabe, completar a renda. E mesmo assim não completava, irmão. Parecia um saco vazio, um saco com um buraco no fundo. Sabe, quando Deus não está no negócio, não tem jeito. Sabe, irmão? Quando Deus, assim, não está no negócio, você pode fazer o que quiser. Ó, chega arrepio. Você pode fazer o que você quiser. Se Deus não está, não adianta. É por isso que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo que a gente for fazer. Por isso. E eu me recordo, querido, que eu trabalhava em tudo quanto é lugar e não sobrava dinheiro. Não sobrava dinheiro. Muito pelo contrário, faltava. Sabe? Eu comecei a fazer isso e Deus, ele ali, ó, me cercando. Deus, ele ali, ó, não, aqui não, aqui não, aqui não. O que aconteceu? Eu não consegui ficar nesses empregos tudo. Lá no salão de festa, então, onde eu recebia o maior salário, teve tiroteio, eu tive que sair de lá correndo. Eu era segurança da balada lá, né? E eu tive que sair correndo, uma vergonha que só. Você entendeu? A casa que eu estava construindo, irmãos, eram 2 cômodos e um banheiro, tinha 5 vazamentos, o pedreiro não conseguia construir a casa. Ele falava, Daniel, tem alguma coisa de errado aqui na sua casa. Eu sou pedreiro já há muito tempo, eu não consigo construir a tua casa. Teve um dia que ele falou assim, olha, eu vou construir a tua casa. Custe o que custar, vou construir a sua casa. Eu falei assim, então tá bom, porque ainda falta X dinheiro para me te dar, se você não construir, eu não vou te pagar. Ele falou, não, eu vou construir. Quando ele colocou na mente que ele ia construir, ele caiu da escada, rasgou o dedo, irmão, quebrou o dedo. Nunca mais esse homem voltou. Pois é, mas ainda assim eu entrei na casa com 5 vazamentos na casa. 5 vazamentos. A casa estava totalmente molhada, as paredes, sabe? Tudo muito ruim. E eu me lembro que nessa época eu comecei a ir para a igreja com essa pessoa, né? Comecei a ir para a igreja. Aceitei a Jesus, né, nessa igreja. E Deus ele começou a falar através da vida do pastor da igreja, que não era da forma que eu queria, que as coisas não eram do jeito que eu queria, bagunçado do jeito que eu queria. Deus ele começou a falar comigo de diversas formas. E minha esposa orando. Só que Deus ele começou a fazer isso comigo, mas minha esposa não sabia. Não sabia que estava fazendo isso comigo. As pessoas diziam para ela, olha, ele noivou. Olha, ele está construindo uma casa. Olha, ele está morando com ela. Olha, ele não vai voltar para casa. Casa de novo. Sabe? Deus mandou dizer para você casar de novo. Mas ela tinha certeza que eu ia voltar. Certeza. Deus já havia falado com ela que eu iria voltar. Só que as coisas negativas vão vir no ouvido. E às vezes é assim com você também. Às vezes as coisas negativas, Satanás ele vai falando no seu ouvido para confundir você. E se você tem convicção de uma coisa, se você tem fé, se Deus ele já falou com você, continua em nome de Jesus. Continua. Sabe, não para, continua. Eu vou fazer esse vídeo, querido, sem corte, sem nada, tá bom? Eu não vou nem editar esse vídeo aqui que eu tô fazendo, não. Mas continua. Sabe, não fica parado, não fica dizendo, não, Deus, não, continua. Deus falou com você, então você vai continuar. Ela continua a buscar.
mesmo com todo mundo falando que não. Aliás, todo mundo não. Tinha uma pessoa que era uma missionária, que hoje é bispa, a bispa Luísa. Ela assim falava, olha, Deus manda dizer para você não casar de novo, porque o Daniel vai voltar. E olha, Deus ele tem uma obra grande na vida dele. Deus ele tem uma obra grande na vida do seu esposo. Se tem, querido, creia em nome de Jesus Cristo. Deus ele tem uma obra grande na vida do Daniel e aí ele vai virar um pastor. E ela falava que eu ia virar um pastor muito sábio, que eu ia ter cabelos brancos. Ó, irmãos, Jesus. Meu cabelo era pretinho, irmãos. Ela falou, ele vai ser um pastor muito sábio e ele vai ter cabelos brancos. Olha aí. Enfim, ela continuou a buscar. Eu tramei algo, né? Arrumei um advogado, eu queria me divorciar, queria me casar, porque eu achava que casar era o certo, eu não podia viver junto, né? Marcamos com a juíza, minha esposa falou que não ia assinar o divórcio, eu falei que não era divórcio, que era para ver a pensão do menino. Chegamos de frente à juíza, a juíza falou, senhora, é o divórcio. Não, melhor, na época era a separação, o divórcio vinha depois. E a juíza falou assim, ó, você quer se separar do Daniel? Minha esposa não. Ela, mas você não pode obrigar o Daniel a ficar com você. E a juíza então humilhou minha esposa, ela falou assim, se você não assinar, eu vou assinar por você. Você não pode obrigar ele. Minha esposa falou, mas, pois é, eu não vou assinar. E ela não assinou. A juíza falou que ia assinar por ela, a juíza assinou. O papel ele veio nas minhas mãos e o advogado falou assim, agora você vai ter que levar esse papel no cartório. Eu levei no cartório, irmãos. Quando eu cheguei com o papel no cartório, a moça olhou e falou assim, olha, esse papel aqui tá todo errado. Tá tudo errado isso aqui. Você vai ter que marcar de novo com a juíza e ela vai ter que fazer isso aqui de novo. Irmãos, a juíza errou tudo. E sabe que enquanto eu estava fazendo isso, Deus ele falava com a minha esposa, estou eu mudando letras do papel. Para quem é incrédulo, irmão, vai ver isso aqui, vai falar que isso aqui é besteira. Para quem é incrédulo, isso é bobagem. Mas Deus ele falava para minha esposa, lá onde ela estava, ela não sabia de nada. Deus ele falava assim, olha, eu vou mudar letras do papel. E mudou mesmo, irmão, porque estava tudo bagunçado o relatório que eu mandei lá pro cartório. Eu não pude me separar. Eu falei, eu vou deixar esse negócio de lado. Por quê? Porque já tinha demorado 2 anos para me conseguir isso. Eu falei, vai demorar mais 2 anos. Deu errado, não consegui me separar. Me lembro também que a moça que estava comigo, ela falou assim, olha, eu quero engravidar, eu quero ter um filho. Eu falei, tá bom, então vamos ter um filho. E Deus, ele falava com a minha esposa, ela quer engravidar, mas eu não vou deixar. Irmãos, eu não morava próximo da minha esposa. Ela não tinha notícias da gente. Não tinha. A gente morava longe. E quando Deus falou assim, olha, eu não vou deixar ela engravidar. Ela quer engravidar, mas eu não vou deixar. Ô, irmãos, deu uma dor na coluna dela. E ela foi para o hospital, o médico falou para ela, senhora, você não pode engravidar, que se você engravidar, você não anda. Você percebe como é que Deus ele vai fazendo? Como é que Deus ele vai tratando, ele vai ali, ó. Até que um belo dia, querido, Deus ele falou para minha esposa, chega de orar por ele. Agora é entre eu e ele. Porque vai ter momentos que pode ser que Deus ele faça isso com você também. Não é para orar mais. Chega. Já ia fazer 3 anos, irmãos. Chega. O tempo dele está acabando. E eu recebi uma revelação do Senhor. Uma moça ligou para mim, ou foi para minha esposa, agora não me lembro. Foi a Janaína Cordeiro. Eu sigo ela lá no Instagram. Ela falou, agora não sei se foi para mim ou se foi para minha esposa. Ela falou assim, olha, eu vi você tomando um tiro em uma viela escura. E quebrava 3 costelas suas. E a minha esposa recebeu uma revelação dizendo, olha, nem que ele volte todo quebrado, mas eu vou trazer ele de volta para você. Ô irmão, quando eu soube dessa revelação, eu comecei a lembrar, eu passo realmente numa viela escura. E eu recebi uma ameaça de um rapaz, por causa de um telhado que eu estava fazendo lá, de um rapaz.
eu comecei a ligar as coisas. Eu comecei a ligar as coisas. Eu recebi uma ameaça de um rapaz que era bandido, sabe? Eu recebi uma profecia que eu ia tomar um tiro. Esse tiro era numa viela escura. Eu falei, Deus... E eu já estava indo para a igreja, já estava mais sensível para Deus, sabe? O meu coração já estava mais sensível para Deus. E eu falei comigo mesmo, eu falei, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para casa. Eu fiquei desesperado para voltar para casa, irmãos. Ali o Espírito Santo entrou no meu coração. Eu falei, eu preciso voltar para casa, eu não posso ficar do jeito que eu tô. E ali eu conversei com a minha esposa, ela aceitou que eu voltasse, ela mesma arrumou o carro, né? Eu fui covarde demais, porque para ir embora, eu bati no peito, vou embora, enfrentei todo mundo. Agora, para voltar, eu fui covarde. Não falei assim nem com a moça direito, falei para ela que eu ia me separar dela, mas não disse quando eu ia embora. De madrugada, assim, quando ela saiu para trabalhar, eu juntei todas as minhas coisas num saco plástico, esperei todo mundo sair para trabalhar e levei as minhas coisas escondido pro carro que foi me buscar. Porque a gente é covarde mesmo. Para fazer o que eu fiz, eu fui muito covarde, mas muito covarde mesmo. Não fui homem de verdade. Eu reconheço isso, reconheço a falha e reconheço essas coisas. Sabe, igreja? Então, é aquela coisa, quando você vai pecar, o inimigo ele fica ali te induzindo. A culpa é toda minha, tá? Não estou colocando a culpa em Satanás, não. Mas o inimigo ele entra também quando você dá brecha. Agora, quando você peca, ele te deixa sozinho. Agora é você. Aí você não está mais valente. Você fica covarde. Você fala, e agora? Né? Porque o inimigo não está mais com você, ali te ajudando a fazer coisa errada. Agora você ficou sozinho. E eu falei, Deus, agora eu preciso voltar. E eu voltei, irmãos. Voltei para casa. E eu me lembro que comecei a levar as coisas para casa. Acho que a minha esposa estava trabalhando, ela deixou a chave em um determinado local. Eu fui levando as coisas para casa. Tava tudo em sacos plástico preto. E a única pessoa que me viu voltando para casa foi a única pessoa que falou para minha esposa que Deus estava mandando dizer que eu não ia voltar. Quando ela me viu, irmãos, ela baixou a cabeça, me deu a paz do Senhor. E eu fui para casa. Isso foi em novembro de 2006 que eu voltei para casa. Dia 16 de novembro de 2006 que eu voltei para casa. Já estava indo para a igreja, porque logo quando eu me uni com essa mulher, eu fiquei no erro, né, no adultério durante 3 anos, ou quase 3 anos, né, 2 anos e 8 meses, 9 meses. Mas eu fui para a igreja, eu fui tratado lá. Fui tratado na igreja, né? Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, uma igreja abençoada que a gente congregava, e eu fui tratado lá. Deus nesse período começou a falar comigo lá naquele lugar. Foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos no Evangelho em 2004. Mesmo no erro, Deus foi falando comigo, Deus foi tratando comigo, e Deus foi me abençoando, sabe, me mostrando, aos poucos eu fui tratado. Fui tratado. E eu quero dizer para você, querido, que eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está a sua vida conjugal, mas uma coisa eu posso dizer para você. Se Deus ele tem promessa, creia em nome de Jesus. Sei que não é fácil, sei que não é difícil, sei que vai vir muitas pedradas. Minha esposa chorou demais, sabe? Entrava a Ana e saía a Ana, era a mesma coisa. As pessoas dando risada dela, ela congregava sozinha, ia para a igreja com meu filho sozinho. Meu filho era muito gordinho, irmãos, sabe? Muito gordinho na época, né? E dava muito trabalho para ir, porque a igreja não era próxima de casa. Até que eu voltei para casa, começamos a andar juntos. Deus não permitiu que a outra engravidasse, mas depois que eu voltei para casa, com 2 meses, minha esposa já engravidou, né? Já engravidou. Eu falei que eu não ia editar esse vídeo, mas eu vou colocar umas fotos aqui, tá, igreja? Então eu vou editar sim. Hoje nós temos uma família linda, para a glória de Deus. Temos os nossos problemas, sim. Temos os nossos problemas, sim. Não adianta. Isso é normal. Às vezes a gente discute como todo casal, mas hoje a gente tem muito mais maturidade, tanto ela quanto eu, principalmente eu, para entender algumas coisas das emoções das mulheres. A gente que é homem, a gente é muito mais razão, a gente é muito mais seco.
né? Então hoje eu entendo muito mais como é que funciona e hoje, para a glória de Deus, ainda damos conselho ainda para alguns casais também, né? Já trabalhei muito com aconselhamento de casais e trabalho até os dias de hoje. Você vê só, né? Como é que Deus faz. Há 20 anos atrás eu estava dando trabalho para minha esposa. Hoje eu aconselho casais. Nas minhas redes sociais, então, é muito casal pedindo oração, pedindo aconselhamento, principalmente no Instagram e no Facebook. E isso tudo para a glória de Deus. Deus, ele transforma o lixo em luxo, né? Se hoje eu estou aqui, é única e exclusivamente por conta de Deus e depois por conta das orações da minha esposa, que não desistiu de mim. Hoje somos casados, né? Eu voltei para casa em novembro de 2006, dia 10 de dezembro de 2006 já me batizei, comecei a pregar a palavra de Deus 3 meses depois que me batizei, aliás, 2 meses depois que me batizei, né? Um ano depois que me batizei, comecei a dar escola bíblica dominical, porque comecei a me aplicar muito nos estudos da palavra de Deus. E depois de uns 3 anos convertido, já era presbítero, comecei a cuidar de igreja, foi tudo muito rápido na minha vida. As pessoas começaram a me criticar, não, ele é novo convertido, eu entendo, tudo pela palavra de Deus eu entendo. Mas o plano de Deus era muito rápido para a minha vida. Nós já cuidamos de 3 igrejas, já é a 3ª igreja, né, que nós estamos cuidando, né, e para a glória de Deus, queridos, estamos aí. Né? Estamos com 3 filhos abençoados, lindos, para a glória de Deus, né? Estamos fazendo a obra, estamos aqui. Então, esse é o pastor Daniel, no passado, e que Deus tem transformado ao longo dos anos. Eu ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito para fazer, eu creio, mas só Deus sabe como foi para chegar até aqui. Às vezes as pessoas pensam assim, o Daniel veio do nada. Não, meu irmão, eu tenho uma história. Né? Pastoreamos 3 igrejas, estamos aí na caminhada, nós já estamos em 2024, isso já vai fazer, aliás, já fez 20 anos que eu me converti, porque eu me converti em 2004, embora estava no erro, mas já tem 20 anos, e estamos aí, para a glória de Deus, né? 18 anos que eu voltei para casa, vai fazer esse ano, 18 anos que eu voltei para casa. Em nome de Jesus, estou muito feliz. Hoje eu vejo que o que eu passei serve de testemunho para mas para muita gente. Que Deus ele venha te abençoar. Se você puder, manda esse vídeo para alguém em nome de Jesus que esteja passando por isso, que esteja passando por uma tribulação tão forte como essa em nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Nós vamos ficando por aqui. Vou contar com você para você compartilhar esse vídeo para chegar no máximo possível de pessoas, tá bom? Quero dizer também, querido, que agora nós vamos fazer só um vídeo aqui nesse canal, tá bom? Eu tenho 3 canais aqui no YouTube. Eu tenho o canal Celeiros de Profeta, eu tenho esse canal, Pastor Daniel Fernandes, eu tenho um canal chamado Daniel Palavras Proféticas. No Palavras Proféticas eu vou continuar com 3 mensagens, que são mensagens curtas, mas nesse canal e no Celeiro de Profeta eu vou fazer só um vídeo por dia. Por quê? Porque a gente tem alguns projetos, né, para estar fazendo. A gente está com o nosso Instagram, que a gente está com um trabalho muito lindo lá. Se você não conhece, vai lá em nome de Jesus, Pastor Daniel Fernandes, tá bom? Eu posto vídeo também no Facebook, posto vídeo também no TikTok, no Kawaii, então fica muito corrido para mim. Já teve alguns dias que eu fiquei com dores de cabeça muito forte por ficar muito no celular, muito no computador, e isso tem me prejudicado um pouco. Então eu vou diminuir os vídeos aqui em nome de Jesus, mas eu espero que você possa ficar comigo aqui ainda em nome de Jesus Cristo, tá bom? Não me deixa não, tá bom? Não me deixa não, porque a gente vai continuar a trabalhar para o reino, tá bom? Eu estou diminuindo aqui, mas na realidade é porque eu estou indo para um outro caminho também em nome de Jesus Cristo, tá bom? E eu vou contar com a sua presença aqui em nome de Jesus Cristo, tá bom? Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu vou pedir para Deus abençoar a tua vida grandemente em nome de Jesus, que esse testemunho possa chegar em muitas famílias, em muitas casas, possa abençoar muitas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que os teus filhos vão compartilhar essa mensagem vai ser bênção na vida de muitas pessoas, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, tá bom? Deus abençoe a sua vida
em nome de Jesus Cristo, meu querido. Um grande abraço.